Você já sentiu como se uma força invisível te segurasse, impedindo de começar aquilo que você sabe que precisa fazer? Você planeja, promete para si mesmo, mas a tarefa simplesmente não sai do lugar. Agora atenção aqui, o que te segura não é falta de disciplina ou de força de vontade. O verdadeiro campo de batalha está dentro da sua mente, lá no fundinho do seu subconsciente. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de entrar fundo nesse tema, já aproveita para curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo ele pode transformar a forma como você entende sua produtividade e pode também ajudar, claro, outras pessoas que estão presas no mesmo ciclo de procrastinação. Bom, vamos direto ao assunto, direto ao ponto. A procrastinação não é preguiça. É óbvio que a partir do momento que você escolhe procrastinar, que você começa a entrar nesse ciclo vicioso de procrastinação, você se torna um preguiçoso, né? Por quê? Porque você fica fraco emocionalmente e fisicamente, viciado em dopamina barata, viciado em prazer a curto prazo, mas eu entendo que isso não é um desvio de caráter como a preguiça, mas sim uma consequência da procrastinação e de todo um conflito emocional que você está carregando, e é isso que eu quero falar nesse vídeo. E esse é o primeiro erro que muita gente comete, achar que está falhando porque é preguiçoso ou porque não tem disciplina. A verdade é que procrastinação é um sintoma, um reflexo de padrões emocionais e subconscientes. Ela é, na prática, uma forma de proteção que a sua mente encontrou. Então pensa comigo, quando você olha para uma tarefa e sente ansiedade, medo de errar ou insegurança, o que seu corpo faz? Ele ativa o sistema de defesa, o coração acelera, a mente dispara pensamentos e você sente impulso de adiar. Esse adiamento ele traz um alívio imediato e o cérebro aprende. Adiar funciona. Esse é o ciclo. Medo, evitar, alívio e reforço. Agora a pergunta é, de onde vem esse medo? Muitas vezes de experiências acumuladas, dos traumas pequenos e grandes, das críticas que você recebeu ao longo da sua vida, da comparação com os outros. Tudo isso fica registrado no seu subconsciente e sem perceber, cada vez que você vai agir, não é só a tarefa que aparece diante de você, é o peso da memória emocional que ela ativa. Sim, é como se houvesse dois de você, um consciente que sabe o que precisa ser feito e um subconsciente que tenta te proteger da dor, mesmo que essa proteção ela esteja te sabotando e atrapalhando a sua vida. E esse é um dos motivos que tanta gente vive preso nesse ciclo, porque acha que procrastinação é falta de disciplina, quando na verdade é um padrão emocional. Ah tá, Carlos, mas pessoas procrastinadoras não têm disciplina. Claro que não, elas não têm, mas a falta de disciplina é um fator que vem depois dos conflitos emocionais, depois dos medos, depois das inseguranças mal resolvidas que estão ali ainda causando impacto na mente. Então, enquanto não olhar para a raiz, vai continuar adiando, se culpando e reforçando esse ciclo vicioso. Agora deixa eu te mostrar de onde isso realmente vem. Porque se a gente não entende a raiz, só ficar tentando se forçar, isso nunca vai funcionar a longo prazo. Psicologicamente, a mente humana foi moldada para buscar prazer imediato e evitar dor. É uma lei básica. Se uma tarefa ativa a lembrança de fracasso, crítica ou cobrança, o seu subconsciente interpreta isso como uma ameaça. Ele não enxerga o relatório, o projeto ou ligação difícil, ele enxerga risco de dor. Então, claro, a resposta automática é o quê? Evitar a dor. Do ponto de vista da neurociência, isso está ligado ao sistema de defesa do cérebro. Quando você pensa em algo que ativa medo ou insegurança, o corpo libera cortisol e adrenalina. É o mesmo mecanismo da luta e fuga, só que aqui não existe um leão de verdade. Existe apenas um e-mail, um prazo, uma decisão, mas o corpo não distingue. Então o resultado disso é coração acelera, estômago embrulha, a mente procura uma saída rápida, redes sociais, café, qualquer distração, qualquer prazer a curto prazo que fale para você, tá tudo bem. Quer ver uma coisa interessante? Se a gente for parar para pensar, o ser humano ele é um ser fraco. Tá? A nossa maior característica é autossobreviver. Sobreviva a qualquer custo, nem que para isso você precise se prejudicar. Diferente de todos os animais, nós não temos pele dura, nós não temos unhas, diferente de todos os outros predadores, né, principalmente. Nós não temos garra, nós não temos dentes afiados, nós somos fracos. Qualquer animal maior que a gente consegue nos predar. Só que a gente tem uma capacidade que a maioria dos animais não tem, de lembrar. Ou seja, se eu passei por um perigo, eu gravo aquilo, eu gravo aquela memória e eu construo algo para não passar por aquilo novamente. Então essa capacidade do ser humano fez estar vivo até hoje. Só que hoje nós não temos um perigo. Então o nosso perigo está voltado para quê?
os nossos conflitos emocionais, nossos medos, nossa rejeição perante a sociedade, nossa escassez, enfim. E você traz todos esses medos, que muitas vezes não são reais, ou 95% das vezes não são reais, e deixa que eles interfiram na sua vida como se você estivesse fugindo daquele leão, fugindo daquele predador, lá na época do Homem das Cavernas ainda. Então olha que interessante, não é falta de capacidade, não é falta de governo interno. A mente consciente, ela quer. E eu sei que você deve querer. Mas o subconsciente puxa tudo para baixo. Quando você vê, você está perdido nas redes sociais, rolando tela, buscando aquela dopamina. O problema não é a dopamina, de fato, entende? O problema é a escolha que você fez rolar tela desde o primeiro momento que você falou, cara, não vou lidar com esse projeto que eu queria muito lidar. Por quê? Porque isso de alguma forma pode trazer um perigo para sua vida. E é por isso que quando alguém me procura em mentoria ou na hipnoterapia, eu não ensino a forçar produtividade, eu ensino a reorganizar a mente, trabalhar as memórias que alimentam aquela culpa, o medo, fortalecer a vontade para que ela volte a assumir o controle. E quando isso acontece, esse ciclo de procrastinação se inverte, porque o corpo para de associar ação com dor e começa a associar ação com meu futuro, com maior clareza, com meus resultados que eu quero. Então, a procrastinação é apenas um padrão subconsciente tentando te proteger. Agora a pergunta é, como quebrar esse ciclo? Como ensinar a mente que agir é seguro e possível? Então, o primeiro passo é começar pequenininho. Por quê? Porque o teu subconsciente ele rejeita as tarefas maiores, porque ele enxerga essa ameaça. Então, a regra é, imagina que você está olhando num horizonte, né, para uma paisagem, você vê uma montanha. Cara, quando tu olha para aquela montanha, é muito difícil subir aquela montanha. É muito alta. Agora, quando você olha para o que está à sua frente, de repente tem uma trilha. E aí eu vou dar os primeiros passos, depois eu vou atravessar uma ponte, depois eu vou atravessar um riacho, e as coisas vão caminhando e daqui a pouco você está no topo da montanha. É assim que funciona. Quebre as tarefas em passos mínimos. Em vez de escrever o relatório, pense em abrir o arquivo e escrever 3 linhas apenas. O seu cérebro ele aceita isso, porque ele não vai sentir o risco. E quando você faz isso, essa microação ela já vai liberar dopamina. É a dopamina de progresso. E ela acaba mudando o estado do seu corpo. Ou seja, você está usando a dopamina a seu favor. E aí o segundo ponto é usar o teu próprio corpo como chave de entrada. Então, quando o medo ativa o sistema de luta e fuga, tentar pensar positivo, por exemplo, não adianta, tá? Você precisa acalmar o seu corpo primeiro. Então, respirações profundas, alongamentos leves, uma atividade física já são suficientes para sinalizar segurança ao cérebro. E quando o corpo relaxa, a mente volta ao estado presente aqui e agora. E o terceiro ponto é ligar a ação a um propósito maior. Quando você conecta a tarefa a algo que importa, seja proteger sua renda, honrar um prazo, honrar sua família, o seu subconsciente ele entende que não é apenas mais um trabalho, é uma ação que realmente faz sentido e isso dá energia para superar o desconforto inicial. Agora atenção que muita gente erra ao buscar motivação para superar a procrastinação. Frases motivacionais, vídeos, ao invés de trazer o entendimento. Então, alimentar o intelecto é muito melhor, dá muito mais resultado do que você buscar uma forma de motivação externa. Porque a procrastinação não some com frases motivacionais, ela se dissolve quando você treina sua mente e seu corpo a agir, mesmo naquele desconforto. Porque, sim, existem tarefas muito desconfortáveis e cada vez que você age, mesmo com passos mínimos, você está ali reprogramando o seu subconsciente. Então a ação deixa de ser ameaça e passa a ser identidade sua. E se isso fez sentido para você, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Esse é o tipo de conteúdo que pode ajudar muita gente que vive se culpando sem entender a real raiz do problema, tá? Lembre-se, procrastinação não é falha de caráter, é um sintoma e quando você entende o que o seu subconsciente está tentando te dizer, você consegue vencer a procrastinação lá na raizinha, lá na causa, sem se frustrar, sem tentar um monte de técnicas mirabolantes de psicologia positiva, de ciência comportamental, enfim, tudo isso ajuda muito, mas se você não resolve a raiz do problema, você vai bater na mesma tecla, ficar no mesmo ciclo vicioso durante um bom tempo. Te vejo no próximo vídeo.